Eu sou Geraldine Alves dos Santos, sou psicóloga, sou especialista em gerontologia social, mestre em psicologia clínica, doutora em psicologia. Eu fiz o meu pós-doutorado no programa de pós-graduação em serviço social dentro dessa área de gerontologia social. Atualmente, então, eu sou professora titular aqui da Universidade Fevale, nos programas, então, de pós-graduação em diversidade cultural e inclusão social e no mestrado acadêmico em psicologia. E coordeno, um projeto institucional que é o Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Gerontologia. Para pensar assim, qual é a importância do envelhecimento na nossa sociedade, a gente tem que pensar que a longevidade, os anos, eles estão aumentando muito. Só que assim, no mundo inteiro aumentou aos pouquinhos. E aqui no Brasil a gente está aumentando muito rápido. Então a gente tem até um índice que avalia a proporção de pessoas jovens para as pessoas mais velhas. E a gente já vê que esse índice já está dando quase que mais 50% de pessoas adultas para pessoas jovens. Então, em pouco tempo, realmente, o país de pessoas jovens vai se tornar um país de pessoas idosas. Nesse contexto, se essas pessoas vão precisar ficar mais produtivas por muitos anos, o envelhecimento saudável vai ser importante, porque senão a gente não vai ter como cuidar de tantas pessoas se elas não estiverem bem. Bom, se a gente pensar assim como grande desafio, é manter essas pessoas nas suas residências. Tá? Elas precisam estar em casa para não serem institucionalizadas. Então, assim, o desafio mundial é não temos locais, instituições para tantas pessoas. Então, quanto maior o tempo que a gente mantiver em casa, melhor. Para que isso aconteça, elas têm que ter duas questões: independência e autonomia. Como é que a gente promove essa independência e essa autonomia, Se a gente pensar que a independência, ela poder ir e vir, Poder organizar a sua casa, fazer minimamente uma refeição, ou se nem tanto, mas poder receber alguém que entregue essa refeição, essas questões, as atividades básicas, da vida diária, ela precisa ter atividade física, só que não é só na velhice, ela tem que ter feito essa atividade física desde jovem. Ela tem que manter uma nutrição adequada, novamente, desde jovem. E para poder manter a autonomia, ou seja, conseguir organizar a sua vida e saber fazer as suas escolhas, ela precisa ter questões emocionais minimamente equilibradas, Que é a questão da resiliência, que a gente trabalha muito com eles, que também vem desde a juventude. Então, tudo a gente vê assim, é um processo, um envelhecimento, ele não vai acontecer só nesse momento. E a parte cognitiva vai vir junto com isso, porque a gente sabe que o risco das pessoas terem processos demenciais é muito grande. E eu não estou falando só da questão do Alzheimer, mas são vários tipos de demências que podem aparecer ao longo desse tempo, que vão desde questões realmente emocionais, que podem provocar demências, mas também questões de cuidado da saúde, como pressão alta, que são as demências vasculares, e por fim o Alzheimer, enfim, que é uma questão também mais genética, que a gente não tem como evitar, mas a gente tem como prolongar o tempo em que vai iniciar os primeiros sintomas. E isso vai vir do exercício cognitivo que a pessoa vai fazer e também de evitar o estresse oxidativo que vem através da nutrição e da atividade física. Eu vejo até assim, eu já acompanhei alguns trabalhos de mestrado na área de ciências da saúde, de professores já trabalhando com essas questões com os alunos, e acho que o que traz o melhor engajamento é trazer as figuras importantes na sociedade, dentro das famílias que já são pessoas idosas, porque claro, para um aluno de ensino fundamental, ensino médio, quem é a pessoa idosa? Não vai ser a pessoa de 60 anos, já vai ser a pessoa de 30, 40 anos, Então, para eles também poderem entender o que é, na verdade, esse processo de envelhecimento, que ele não depende só de uma idade, que quando se questiona a questão da idade, se coloca um parâmetro, e isso fica mais difícil para os jovens compreenderem, Então, mostrar para os jovens que eles já estão nesse processo de envelhecimento e que eles precisam também se cuidar, já remete ao respeito que eles precisam ter pelos outros.
e fazê-los pensar na importância dessas pessoas ao longo do tempo para a sociedade, não só para eles, né, faz uma grande diferença. Agora, vê-los como pessoas produtivas é importante, porque talvez assim, questões que para as nossas gerações foram mais difíceis da gente ver a importância dessas pessoas, é que historicamente, né, a gente viu que era necessário que as pessoas idosas saíssem do mercado de trabalho para dar espaço para as pessoas mais jovens. E hoje em dia está ao contrário, né? A gente não tem pessoas mais jovens para cobrirem todos os espaços de trabalho das pessoas mais velhas. Então, e sempre existe uma briga de gerações. Nessa briga de gerações, o que a gente vai perceber? Que se a gente puder, então, manter essas pessoas por mais tempo trabalhando, isso vai permitir também que os jovens permaneçam mais tempo estudando. Então, há um acordo entre as gerações, né? Na própria experiência americana isso já acontece muito, né? Os jovens demoram mais tempo para entrar no mercado de trabalho e os idosos, as pessoas mais velhas, demoram mais tempo para sair também. Só que para que tudo isso também aconteça, é necessário que as pessoas idosas tenham mais espaço para desenvolverem atividades, ou seja, eu não posso trabalhar por tanto tempo na mesma atividade. Então isso também é uma coisa que a gente precisa demonstrar para os mais jovens, a necessidade de que eles não vão trabalhar na mesma coisa o resto da vida deles, né? Eles vão ter que ter outras alternativas, desenvolver outras habilidades, né? Bom, então acho que assim, o que o jovem precisa fazer então para poder, né, desenvolver esse processo? Eu vou sempre dizer processo pensando que ele já está no processo de envelhecimento. Uma das questões que a gente aborda muito, e existe até uma área dentro da gerontologia, que é a gerontogogia, que trabalha exatamente com as crianças para promover esse processo de envelhecimento, né? Saudável, ativo, bem-sucedido, enfim, né? O termo que a gente quer, mas que a pessoa está envelhecendo bem. Então, a primeira coisa é a questão da alimentação, porque a gente sabe que é o mais básico para os jovens, né? Cuidarem da alimentação. E isso tem um impacto gigantesco no futuro, né? Então, o fato de tomar água, de comer frutas, né? Uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável junto com a família. Isso é sempre uma questão que envolve muito. E a gente sabe que a criança que dentro dessa família tiver uma alimentação saudável e souber que precisa se alimentar bem, ela vai levar para dentro da sua casa e influenciar os pais, os avós, os outros irmãos mais velhos. Então esse é sempre o ponto inicial que a gente sabe que é até mais fácil de trabalhar com eles, porque, né, aquela ideia de que são umas esponjas que vão conseguir trabalhar melhor com isso. Tá. Depois da alimentação é a atividade física. Então eles têm que entender que eles precisam ter uma regularidade na atividade física que eles vão desenvolver ao longo da vida. Então não adianta eles fazerem, eu fiz durante as férias, eu fui lá e joguei futebol. Não, não é isso que precisa. Precisa ter regularidade, precisa ter um nível, né, de atividade física adequado. E novamente, isso eles vão levar para dentro de casa de novo, né? Até inclusive, voltando na questão da nutrição, acho que uma coisa que é interessante de mexer com as crianças, com os adolescentes, é sobre a alimentação que os avós tiveram, né? Porque tem maior possibilidade que os avós se alimentaram muito melhor do que eles estão se alimentando agora. Então isso também já traz as gerações mais para perto, né? Aproxima as gerações. Também é bem interessante poder fazer, né, essa valorização das gerações mais velhas. Então, acho que esses são os dois pontos mais importantes, alimentação e atividade física. É um pouco básico, mas é o que vai ser mais interessante para poder trabalhar com eles. Depois, claro, né, a questão de valorizar as pessoas mais velhas, o que elas fazem. Inclusive tem até um livro que mostra assim, o que as pessoas fizeram em cada ano da sua vida. Então, o que a pessoa fez com um ano, daí vai indo com 2 anos, 3 anos, o que a pessoa fez com 90 anos, 99, 100 anos, mostrando que em todas as idades, desde um bebê até uma pessoa com mais de 100 anos, podem ter coisas importantes que elas desenvolveram, que elas fizeram. Isso mostra que não importa a idade,
né? Então a gente retira um pouco a força da idade, do número, e sim da experiência que a pessoa vai tendo ao longo da vida. E a questão da organização de vida, organização financeira, de estilo de vida, também vai passar pela ideia que eles precisam ter de já se organizar para isso, porque gerações anteriores não se preocupavam em se aposentar porque elas sabiam que iam morrer antes de se aposentar. Depois a gente vem com uma outra geração que se agarrou muito à questão de conseguir se aposentar, como se aquilo fosse a grande meta de vida. E daí no dia seguinte da aposentadoria não sabiam o que fazer com isso. Agora a gente já vai ter, para esses que vão vir mais jovens, a gente não tem perspectiva nenhuma de que eles vão realmente poder se aposentar, ou como essa aposentadoria vai funcionar em função disso. Vão ser muito mais pessoas idosas do que jovens contribuindo. É uma questão de matemática que nunca vai fechar, né? E para isso eles vão ter que começar a se organizar realmente muito jovens para poder ter um processo de envelhecimento adequado. E isso vai ser não só a questão financeira, mas também pensar que eles vão ter que ter muitas habilidades para poder trabalhar em diferentes frentes de trabalho. Eles não vão entrar numa empresa e se aposentar naquela empresa. Isso já não existe agora e para eles vai existir muito menos. Então, essa perspectiva de a longo prazo é muito importante. É complicado? Claro que é, porque jovens não pensam num futuro tão longínquo. Então, assim, 15, 18 anos não vão pensar que eles vão chegar aos 100 anos, né? Se a gente pensar que a pessoa mais velha registrada teve 122 anos, uma criança não vai imaginar isso. Para eles isso não é importante, né? Mas poder desenvolver aos poucos pelo menos plantar uma sementinha de que isso pode acontecer, já vai inclusive evitar coisas que para nós hoje em dia são muito graves, que é a questão do etarismo, né? O preconceito com o envelhecimento, porque se eles entenderem que eles também vão envelhecer, eles vão tomar mais cuidado com as pessoas que hoje são mais velhas, né?